Oi, pessoal. Bom dia. Quer dizer, boa tarde, né? Eu espero que vocês estejam assistindo a minha aula no momento que é previsto, que é na quarta-feira à tarde. Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo hoje com vocês, porque eu falei na semana passada que nós iríamos nos aprofundar um pouco mais no texto que eu passei para vocês. Eu tô com ele aqui na minha lateral, só para fazer uma colinha. Então, a gente vai acompanhar. Esse vídeo vai ser rápido, mas o intuito de a gente ter um primeiro contato com as ideias presentes nesse texto, porque elas são relevantes para o resto da nossa matéria, uma vez que esse texto que é publicidade, cenários da emergência de um fenômeno, então que visa perceber a publicidade como um fenômeno natural, um fenômeno da nossa sociedade. E, de certa forma, a nossa matéria ela é vinculada diretamente com publicidade, com a propaganda, com essa disseminação de ideias e de venda, de certa forma, mas não necessariamente venda. Deu para vocês perceberem isso um pouco no nosso artigo. Então, eu vou sempre com a colinha aqui do lado. A primeira coisa que esse texto ele espera que vocês se aprofundem é a distinção básica entre uma publicidade e uma propaganda. Se você ler esse texto, você não precisa nem ler tanto, até a quarta página você já consegue visualizar isso, que é uma definição clara do que seria uma publicidade, do que seria uma propaganda. E qual seria essa, professora? Qual seria essa distinção básica? A publicidade, ela tem vinculação com uma venda de ideias. Tem um sentido mais mercadológico, com um uso mercantil, de venda mesmo, que é uma técnica comercial, técnica de venda, um comércio em geral. Ele tem essa vinculação com a venda de algo, com o intuito de te convencer a comprar algo, ou comprar deste indivíduo. A gente vê isso muito agora uma distinção básica aqui. O que o McDonald's e o Burger King fazem diretamente um contra si normalmente é uma publicidade, que o foco é te convencer a comprar. Então, quando a Pepsi e a Coca-Cola, a gente não tem muito isso aqui no Brasil, porque o Brasil ele tem uma regulamentação bem clara em relação às nossas publicidades, a um nível ético, de certa forma. Nós temos uma organização meio ética, mais ética do que outros lugares no mundo. Outros lugares do mundo, principalmente os Estados Unidos, eles têm mais liberdade com relação à ofensa. Não tem muitos os seus caráter ético que o Brasil tende a colocar nas nossas publicidades. E a gente vê isso com a Coca-Cola e com a Pepsi, se você ver alguns comerciais fora, que eles são escrachadamente, como posso dizer isso? Eles se posicionam o seu produto como superior, com vários traços às vezes até pejorativos, de tentar inferiorizar a marca oposta em nível de publicitário, com o intuito de te vender algo. Esse é o intuito da publicidade. Já a propaganda ela tem a perspectiva de uma propagação de uma ideia, de valores, de um estilo de vida, de modificar algo, sabe? Que não é só mais um comércio, mas é a participação de um grupo, de você estar vinculado a alguma ideia. De certa forma, as nossas propagandas atuais, elas estão gradativamente misturando as coisas, vamos colocar assim. Porque hoje em dia não basta só você dizer que seu produto é bom, principalmente aqui no Brasil, mas que existe uma carga de ideologia ou de identificação. Nós não só queremos comprar produtos, mas nós queremos nos identificar de forma ética, de forma ideológica, de forma... Deixa eu colocar aqui uma outra explicação plausível para isso. Nos identificar tanto com a marca e com o que essa marca ela tem a propagar. Como assim, professora? Você entende que quando uma empresa ela fala sobre as suas ações de nível de sustentabilidade, as suas ações com relação a valores que visam a melhora do mundo, pagar eticamente as pessoas, você vê que a empresa ela não está só querendo te convencer que o produto dela é maior, é melhor, é superior, mas sim que os valores que essa empresa estão agregados a ela tentar te fazer se identificar com esses valores, sabe?
A gente vê isso, eu não vou entrar em detalhes em alguns exemplos, porque podem ser um pouco polêmicos, né? Porque quando a gente começa a falar sobre ideias e ideologia, o viés dos nossos olhares, às vezes eles são conturbados, porque às vezes, e é bem isso, quando a gente fala sobre uma publicidade, ela normalmente não ofende, mas uma propaganda, ela tem um misto de sentimentos para grupos, porque existem alguns grupos que se sentem ofendidos com alguns certos tipos de ideologias. Então existe muito essa ideia da propaganda, essa ideia de passar mais do que te convencer a comprar. Ela te dá Pensa só, quando a gente usa propaganda, a gente usa uma propaganda eleitoral, a gente usa uma propaganda religiosa. Quando a evangelização, vamos colocar assim, de qualquer religião possível, ela parte do princípio de uma propaganda. Ela está tentando te convencer de valores. Então, uma é voltado para venda, outra é voltada para valores. E, de certa forma, o artigo ele discorre em relação a isso, que essa diferenciação, a tentativa em nível até universitário da necessidade dessa divisão, e se é necessário ou não. Mais para frente, ela passa por o artigo ele começa a falar sobre o período histórico. Qual é a historiografia da publicidade, da propaganda como um fenômeno? Como elas ocorreram? Qual foi o seu estopim? Qual foi a necessidade humana? O que a necessidade humana fez com que fosse necessário com que nós tivéssemos propagandas? Sempre existiu propaganda? Sempre existiu publicidade? As propagandas sim, uma vez que elas voltam para esse viés ideológico, mas a publicidade, qual é a publicidade como um fenômeno de compra? Entende que, e uma das coisas que a gente vê no artigo, e um pouco, se você se aprofundar um pouco nos conceitos históricos envolvidos nessas questões, a publicidade ela veio a partir do momento em que houve possibilidade de compra e de venda. Então a publicidade ela surgiu com o capitalismo, ou com o pré-capitalismo, onde a gente saiu da posição de escambo, né, a troca de bens, ou a participação, a troca de bens, a gente passou por muito tempo com as trocas de bens, e a gente introduziu a moeda corrente, a gente introduziu a possibilidade de venda, a gente introduziu essas possibilidades de troca de serviços por produto, troca de a ideia do dinheiro, né, a concepção do dinheiro por produtos, por bens, por serviços, por trabalho. E a partir daí nós começamos a ter a publicidade. A venda, a possibilidade de venda e a possibilidade de compra está diretamente relacionado com a publicidade. Desde sempre houve a necessidade de que nós tivéssemos a diferenciação e fizéssemos uma boa propaganda, de certa forma, se você parar para pensar nisso. A publicidade, ela tem muito disso. Nossa, eu troquei a palavra, é publicidade, não é propaganda não. Ó, me corrijam. Então é isso que a gente vê nesse artigo. É um discurso histórico em relação à percepção da publicidade como um fenômeno histórico, que surgiu com os bens de consumo, com a indústria, a ideia de indústria, a iniciação da indústria, onde produtos em massa eram produzidos, eram promovidos, e existia a necessidade, quando a gente começou a se industrializar como mundo, né? Quando a Inglaterra ela surgiu com a Revolução Industrial, e a Inglaterra auxiliou a industrialização de outros lugares, de outros países, isso promoveu com que houvesse concorrência. E a publicidade ela está também diretamente correlacionada com concorrência. Por que eu preciso fazer publicidade? Porque eu tenho concorrência. Porque existem outros indivíduos que vendem a mesma coisa do que eu. Então, por que o meu é superior? Como eu posso vender melhor? Como eu posso oferecer um serviço, uma experiência de serviço que promova com que alguém compre de mim e não do meu vizinho ou do meu concorrente? Como eu posso usar o texto a meu favor? Como eu posso usar a criatividade ao meu favor? E aí vem surgindo várias outras coisas, várias outras informações, vários outros conceitos são aglutinados nisso. Outra coisa que o artigo ele relata em relação à publicidade como um fenômeno histórico é a ideia da imprensa. A imprensa possibilitou com que uma imprensa em massa, né? A possibilidade nem só, eu acho que o artigo não entra nisso, mas a ideia de que mais pessoas liam e por consequência mais jornais eram gerados, mais pessoas tinham possibilidade de compra, poder de compra com as indústrias, com as instituições econômicas em relação à progressão qual é o nome?
a progressão da melhora do trabalho das pessoas e assalariados, né? Trabalhadores assalariados. O poder de compra aumentou e, por consequência, a concorrência em nível publicitário começou. Essa necessidade de vender melhor. Então, o artigo, de certa forma, pessoal, ele fala sobre isso. E eu espero que vocês respondam a pergunta que eu pedi para vocês responderem na semana passada. Que, de certa forma, se você assistiu a minha aula ou se você leu o início do texto, você consegue responder. Façam isso, ok? E na nossa próxima aula, nós damos consequência. Até mais, até breve. Tchau, tchau.